Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei fazer mais uma sessão para vocês correspondente à playlist de títulos sobre a TCC, no caso sobre a terapia cognitivo-comportamental. E aí aqui eu vou conversar com vocês sobre um conceito aí propício da TCC, propício da terapia cognitivo-comportamental, que é a metacognição. Então, o que é que acontece? Para que a gente possa contextualizar, vimos aí anteriormente, que crenças e opiniões, isso eu falei no vídeo anterior a este, tratando-se dessa playlist, vimos que crenças e opiniões moldam de forma significativa a nossa vida, E essa mudança ela se dá de maneira muito significativa. Então, o que é que acontece? A maneira que pensamos, aquilo que pensamos pode dificultar a tomada de decisão. Tomadas de decisões que eu falo saudáveis, certo? E claro, isso traz aí o indivíduo para um sofrimento, não só psíquico, como físico também. Então, o que é que acontece? A TCC, por meio da metacognição, ela busca levar esse indivíduo, à capacidade de conhecer o próprio ato de pensar, ou seja, a capacidade de avaliar aquilo que ele está pensando, que está aí o acometendo de atitudes que não estão sendo saudáveis para ele, E aí, a metacognição, no âmbito da terapia cognitivo-comportamental, é a capacidade de pensar sobre aquilo que pensamos, Então, a psicologia, por meio da terapia cognitivo-comportamental, apresenta esta proposta, que é uma proposta aparentemente simples, mas não é simples, que é justamente essa proposta de levar o paciente ou o cliente, como vocês preferirem, a refletir, a discutir sobre o que pensam e como pensam, tá? E aí a proposta fundamental é justamente acompanhar, a proposta fundamental é justamente avaliar e modificar as próprias estratégias de pensamentos. E isto é possível a partir do autoconhecimento, a partir do momento que ele se imune da percepção, do que ele pensa e de como ele está pensando, tá? E aí a partir do momento que ele imune-se dessa capacidade de conhecer e refletir o que ele pensa e como pensa, ele vai ser capaz de descrever esse processo, descrever o que pensa e como pensa. E quando ele está aí acometido por essa habilidade, ele pode refazer essa estratégia de pensamento ao chegar à conclusão que a forma como ele está pensando é o que está o conduzindo para um mal-estar, para uma vida o tanto quanto não saudável. Tá? Então, a metacognição funciona como um pano de fundo daquilo que acreditamos, e não raro, aquilo que acreditamos toma aí a forma de um juízo de valor, certo? A gente, daí diante disso que eu estou falando para vocês, que eu estou elucidando para vocês, a gente pode até pensar, mas não seria aí prejudicial analisar demasiadamente, excessivamente, cada coisa que acontece na nossa vida, cada pensamento nosso? Não teria aí uma verdade nessa indagação? Sim, teria. Tem sim uma verdade nessa indagação, Claro que analisar, e aí quando eu falo analisar, eu falo a partir do ato do refletir, porque eu estou aqui no âmbito da terapia cognitivo-comportamental e não no âmbito da psicanálise. Então, não falo da análise do âmbito da psicanálise, mas do ato da autorreflexão. Então, é prejudicial, sim, uma autorreflexão
uma autoanálise demasiada de cada coisa que acontece conosco, porque tem coisas, né, que é desnecessário a gente estar quebrando a cabeça sobre elas, né, debruçando-se sobre elas, né? Isso, claro, é prejudicial buscar de forma excessiva, buscar de forma demasiada uma explicação, uma análise, uma razão para tudo que fazemos. Óbvio que é prejudicial. Exemplo, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga e aí ela estava me contando que conheceu um garoto, e enfim, e que ela tá gostando de conhecê-lo, ficou com ele uma vez, estão aí no processo de conhecimento para, quem sabe, enveredar para um relacionamento. E aí ela narrou aquilo que ela está sentindo, como que ela está se sentindo, e aí ela me indagou se seria isso amor, né? E aí, diante disso, diante dessa indagação, diante dessa situação em específico, para que respostas prontas, né? Para que respostas exatas? Para que explicações, né? Penso que diante disso, dessa situação dela em específico, o importante é o sentir. E aí eu falei para ela, vai sentindo, se permite, sem buscar muitas respostas, né? Sem buscar muitas respostas para o que tu tá sentindo, porque na medida que tu vai sentindo, que tu vai experienciando, que tu vai vivenciando, que tu vai conhecendo o garoto, daí tu vai chegar naturalmente a uma conclusão acerca desse sentimento. Se de fato é amor, se é uma paixão, se é uma amizade, né? Então há casos em que, claro, vai se fazer necessário um cuidado, uma reflexão, uma análise acerca daquilo que estamos pensando, que leva ao sentimento, ao comportamento, né? Porque há formas de pensar que, se a pessoa evitar a reflexão a respeito, as consequências podem aí ser piores. Aaron Beck mesmo, falei isto em vídeos anteriores, tratando-se dessa playlist, né? Aaron Beck, que é o pai da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, ele aponta que certos tipos de crenças, certos tipos de pensamentos sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo, né, desempenham aí um papel importante no transtorno obsessivo, na depressão, né, num transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, entre outros problemas psíquicos, não se resume a esses transtornos, né? Há casos em que aquilo que acreditamos, né, pode pesar e pesar muito e determinar a forma como entendemos e sentimos uma situação, a forma como interpretamos. Então, essas crenças, esses pensamentos ajudam a manter certos tipos de transtornos, quando são crenças, quando são pensamentos desadaptativos, mal adaptativos. Então, a TCC, ela ensina aos pacientes a reconhecer e reformular pensamentos, que são aí denominados pensamentos metacognitivos. Esses pensamentos metacognitivos, né, do qual me refiro, são pensamentos que reforçam mecanismos ineficientes de enfrentamento, como, por exemplo, a ideia de que meus problemas não têm solução. Isso é um pensamento mal adaptativo, né? Então, as intervenções da terapia cognitivo-comportamental têm como alvo, como principal alvo aí, justamente mudar ideias mal adaptativas, que estão aí causando um mal-estar na vida desse sujeito, na vida desse indivíduo, dentro do seu âmbito social, dentro do seu contexto pessoal, né?
Como, por exemplo, quem tem transtorno de pânico. Eu não saio de casa porque o mundo não é um lugar seguro. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar esses pensamentos mal adaptativos, né? E aí a técnica ajuda também os pacientes a se tornarem mais flexíveis, né, em relação aos próprios pontos de vista, em vez de se manterem aí em padrões de pensamentos repetitivos, né, pensamentos que estão fazendo mal, mas ele continua acometido por esse padrão de pensamento. E aí eu li uma matéria uma vez na revista Mente e Cérebro, né, da comunidade científica americana. Eu li uma matéria em que ela relata o estudo feito, né, em uma universidade americana, que eu não vou lembrar o nome agora. Esses estudos foram apontados por um jornal americano, cuja tradução do título do jornal é o Jornal da Terapia Behaviorista e Psiquiatria Experimental. E aí esse estudo aponta que a terapia metacognitiva, né, que é uma das técnicas da TCC, ajuda inclusive a amenizar sintomas psicóticos. Por que eu estou falando sobre isso, né? Bem, porque eu já vi no âmbito acadêmico pessoas aí meio que subestimando esta abordagem, tá? Porque não é uma abordagem completa, digamos assim, porque não trata de um psicótico, enfim. Então, a gente precisa levar em conta que a terapia cognitivo-comportamental, né, em comparação com outras abordagens como a psicanálise, é uma abordagem relativamente nova, né? Então, muita coisa no âmbito dessa abordagem ainda está em evolução, ainda está sendo estudado, né? Como, por exemplo, o tratamento de psicóticos no âmbito da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, essa matéria na revista Mente e Cérebro elucida que os pesquisadores mencionam resultados mistos, né, de estudos da TCC no tratamento desse tipo de transtorno mental, né? Foi um estudo que submeteu aí 10 pacientes, né, submeteram 10 pacientes com distúrbio do espectro da esquizofrenia até 12 sessões de terapia munida aí da técnica metacognitiva. E foi um estudo, foram aí sessões, 12 sessões e um estudo que durou 9 meses, né? E aí no final desses 10, 5 apresentaram uma redução significativa, né? Uma redução aí de pelo menos 25% dos sintomas, né? Destes 5, 4 mantiveram os ganhos 3 meses depois. E aí vários estudos no âmbito da TCC vêm aí com veemência, apontando com veemência que a técnica metacognitiva, que os fatores metacognitivos são cruciais para determinar os estilos de pensamentos, né, que oferecem uma sustentação a distúrbios psíquicos, tá? Então é isso, gente. Eu vou me ater aqui para não saturar o vídeo de informação, mas é como eu falei para vocês, eu sou da abordagem da psicanálise, né? Mas eu faço questão de conversar sobre a terapia cognitivo-comportamental, porque eu noto, né, que há uma, digamos assim, por parte de estudantes de outras abordagens, há uma subestimação muito grande a respeito dessa abordagem. E apesar de ser da psicanálise, mas eu acho essa abordagem fantástica e eu acho que ela tem muito que oferecer, tem muito para dar, está em evolução, muitas coisas novas ainda em estudos, e eu acredito que é uma abordagem promissora, sim, né? E tem muito ainda para ser estudado dentro desse âmbito da TCC, tá certo? Então é isso, gente.
Agradeço a vocês mais uma vez pela atenção e até a próxima gravação.